Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, um bom dia para você. Gestão de pessoas. Como dosar razão e emoção nas relações de trabalho? A consultora Tânia Moura é quem dá as dicas para a gente. Gestão de biosseguridade. A importância de registrar tudo o que acontece. André Chiamoleira, gerente agropecuário, vem explicar tudo. E tem muito mais informação para você. Vamos começar agora. O milho está em alta consecutiva desde o encerramento de setembro, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP. Nesta parcial de outubro, o indicador já subiu expressivos 23,87%, fechando a R$ 78,82 a saca de 60 quilos. Esse é o maior valor nominal da série do CPEA e próximo do recorde real de R$ 81,40 a saca, registrado no dia 30 de novembro de 2007. Segundo pesquisadores do CPEA, o forte avanço das cotações está atrelado à retração de vendedores, às aquecidas demandas externas e interna e à maior paridade de exportação. Além, é claro, de que está todo mundo já olhando aí para o tempo que deve atrapalhar a próxima safra. E aí, falando nisso, Kelly Ávila já está aqui comigo, minha amiga. Um bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Pois é, todo mundo de olho aí na previsão do tempo. A gente mostrou aí que a gente teve uma tempestade chamada Mânia, que provocou um pouco mais de chuva, principalmente na região sudeste. E apesar dela já estar se afastando, já ter saído praticamente aqui da nossa região, a gente ainda tem chuva bem significativa na região sudeste. Separei o mapa aqui para a gente dar uma olhada e a gente começa mostrando as imagens de satélite. E as imagens de satélite mostram justamente essa nuvem aqui mais na região sudeste, pegando Minas, mas já subindo ali um pouco para Goiás, viu, Pablo? Que bom. E nuvens carregadas também mais ao norte. No restante do país, praticamente sem nuvens, como a gente está observando aí. Aí eu separo o mapa para a gente dar uma olhadinha onde vai ter chuva aí de 5 de novembro a 11 de novembro. Adiantei um pouquinho mais. Dá para perceber aí que na região sudeste já reduziu os volumes, 30 milímetros. A gente vai ter um pouquinho mais de chuva em Mato Grosso do Sul e lá mais ao norte do país. Nas demais áreas, Pablo, no máximo 15 milímetros de chuva, que significam aí pancadas bem isoladas de chuva. 15 milímetros a gente nem pode falar que é uma chuva. Aí a gente avança para dar uma olhadinha na estiagem. Esse aí é um mapa que mostra quantos dias não chove. A gente tem municípios aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que há 20 dias não tem chuva significativa. E ali ao norte, pegando o norte de Minas Gerais e também ali o nordeste, principalmente a Bahia, o sertão nordestino, a gente tem cidades ali que há mais de 30, 40 dias não tem chuva significativa, que ali é o mapa onde aparece mais em rosa ali. Tá? Então a gente ainda tem bastante déficit hídrico aí em várias regiões. Para a gente encerrar, separei uma cidade aqui para a gente dar uma olhadinha, para ficar um alerta. Olha aí, 20 dias com chuva, 336 milímetros. Atenção, que lá pelo dia 13, 14 ali de novembro, 15, a gente vai ter um episódio de chuva bem significativo ali, quase 60 milímetros, que podem trazer alguns transtornos aí. É bem-vinda essa chuva, nessa umidade, né, Pablo? Sim. É importante, mas é preciso ficar atento. E aí, a temperatura mínima de 15 no dia 2 de novembro, vai ser a mínima nesse período de 30 dias. E a máxima, olha, ainda teremos máximas ali de 36 graus no dia 7 do 11. Depois as mínimas ficam em torno de 19 a 20, tá? Que tá uma mínima bem agradável. E as máximas a gente tem esse pico, mas depois elas ficam ali em torno dos 30. E o mais engraçado é que justamente os dois picos, para baixo e para cima, estão quase no mesmo dia. Exatamente, estão acontecendo bem próximos. Isso ali. É ruim. Exatamente, geralmente. Faz um calorão, depois um frio, né? Também aí é importante a gente ficar atento com a seguridade dos animais. Tá certo. Obrigado, Kelly. Tchau, gente. A gente se vê amanhã. Tchau. Até mais. E toda quinta tem o nosso bate-papo aqui sobre gestão de pessoas. Dessa vez, vamos discutir sobre razão e emoção. O que você mais deposita nas suas relações de trabalho, hein? É a racionalidade? Decide sempre pensando nos lucros imediatos?
Acha que para ser justo com todos tem que tratar todos os problemas com a mesma solução? Ou você é mais emocional, hein? Pensa que ser sempre, sei lá, divertido com os colaboradores, né? Um camarada, faz você ganhar aí a confiança deles. É um tema bem difícil, né? Vamos chamar a Tânia Moura para ajudar a gente. Tânia, bom dia. Bom dia, Pablo. Prazer estar aqui com você Legal mais uma que vez. você veio. Por favor, sente-se, fique à vontade. Realmente, você que atende aí, né, muitos gestores, às vezes eles têm essa dúvida na cabeça, olha, será que eu estou pesando mais a mão na razão ou na emoção ou não? Total, total. E é interessante, né, você trazer esse tema, porque nas organizações a gente sempre ouve falar que é mais importante você usar a razão do que a emoção. E, na verdade, eu costumo dizer que o equilíbrio, né, é sempre o melhor caminho. Então, tomar cuidado quando um está acima do outro, porque com certeza você vai tomar uma decisão não muito adequada se o equilíbrio não existe. Errar você vai de vez em quando, é lógico, mas a gente está aqui para ajudar você a se identificar, né, Tânia? Inclusive, separei uns tópicos aqui de situações que a gente pode encontrar, né? Como, por exemplo, conflitos inesperados, tanto entre colaboradores, tanto com o colaborador e o próprio gestor, né? Às vezes pode ter ali um momento em que alguém, até um dia que está mais de mau humor, né? Está mais propenso a uma discussão. E aí nessas situações, hein, Tânia? Acho que é a mais difícil, vamos começar já por ela. Como é que eu consigo manter, né, a postura e agir equilibradamente? Que legal. Eu costumo falar que conflito, gente, não é uma coisa ruim. O conflito, ele pode ser uma ferramenta, um processo de evolução. Então, evitar o conflito não é bom. É bom você saber como é que você lida nesse conflito. Geralmente, o conflito vem por ideias, posicionamentos divergentes. A divergência é boa. Muitas vezes, ela é a fonte da criatividade. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Né? A soma dos nossos pensamentos pode chegar a uma ideia nova, que não é nem a minha nem a sua. Sim. Então eu falo que uma situação sempre tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade absoluta, né? E aí eu acho que é quando realmente o gestor se mostra até competente, posso falar, né? Porque realmente o conflito ele deve existir, porque as ideias elas têm que serem colocadas, né, para fora. E aí a forma com que ele vai lidar com isso, acalmar ânimos e conseguir, né, trazer um pouco de cada um para um projeto é que vai mostrar o trabalho dele. Sem dúvida. E a diferença onde está? É que geralmente quando a gente está discutindo sobre um ponto e é uma coisa conflituosa, nós costumamos confundir aquele tema que está sendo tratado. Se você discorda, por exemplo, do tema, eu posso sentir que você está discordando de mim. Então as pessoas levam para o lado pessoal. Então não é o tema, é sobre mim. Se você não gosta de mim, então eu vou reagir de uma forma muitas vezes emocional. Então, o que é bacana é isso. Como é que eu separo o assunto que está sendo tratado daquilo que eu sou? E aí tem muito a ver com o ego, né? A gente fala que o ego é muito comparativo, né? Ele gostou de mim, o outro é melhor que eu nesse ponto ou naquele. Então, separar o ego, separar o que eu sou do tema que eu estou discutindo faz toda a diferença para ter um conflito bem resolvido. Tá certo. Vamos ver mais uma situação aí que a gente pode encarar no dia a dia, hein, gestores? Olha só, nas decisões, né? Às vezes, ser flexível demais ou não, né? Atender a uma folga quando necessária para o colaborador, né? Como é que também eu consigo entender se eu estou agindo corretamente, hein? Que legal. Geralmente, quando você está dentro da empresa e você precisa tomar uma decisão, se você é líder ou se você é colaborador, geralmente tem alguns interesses. O interesse do colaborador, o interesse do líder, o interesse da empresa. Então, a decisão ela vai passar por isso, né? Quem são os interessados no resultado daquela tomada de decisão? Quais são as prioridades individuais e organizacionais? Quais são os valores e os princípios que estão por trás de uma decisão? Porque às vezes a gente parece uma coisa simples, eu vou dar preferência para um colaborador ou para o outro, e a gente não sabe os porquês e nem os paraquês, né? Pelo jeito, até como você fala, Tânia, então assim, às vezes o gestor pode querer resolver as coisas rapidamente ou até já dar a resposta de imediato.
tudo bem se ele disser para o colaborador, né? Posso pensar um pouquinho? Total. Então, por exemplo, você trouxe a ideia das férias, né? Por que eu vou dar férias para uma pessoa e não para outra? Algumas empresas põem regras para facilitar. Então, por exemplo, janeiro, julho, dezembro são épocas de férias escolares. Então, os funcionários que estudam ou então funcionários que têm filhos em idade escolar geralmente têm privilégio de ter a facilidade de poder estar de férias por conta da escola, da faculdade ou por conta dos filhos. Então, isso, por exemplo, é uma regra simples de uma prioridade. Uma vez que os colaboradores entendem essas regras, fica mais claro, aí a gente entende a decisão e gera menos conflito. Tá certo, ótimo. Mais um tópico para a gente discutir aqui com vocês em casa agora, que fala sobre o desenvolvimento das pessoas, porque nisso daí, né, Tânia, às vezes pode acontecer, sem querer, querendo, do gestor até privilegiar um ou outro, porque se dá melhor com esse ou com aquele, e acaba buscando mais por ele, até confiando mais nele. Como é que ele consegue se equilibrar nessa para não transparecer isso, né, e ser justo? Sem dúvida. Nossa, você falou uma palavra que todo mundo busca, que é a justiça. E a gente fala que a justiça ela é muito relativa, né? Por isso que a gente tem usado até mais a palavra equidade. Acho que tem uma charge que eu gosto bastante que mostra, né, 3 pessoas olhando um muro. Não sei se você já viu essa imagem. E aí um é mais baixinho, você precisa de um banco maior. Então a justiça não quer dizer dar coisas iguais para todo mundo, mas de acordo com a necessidade que aquela pessoa tem e de acordo com a necessidade da organização. Então, por exemplo, às vezes você vai falar assim, poxa, por que eu estou pagando treinamento para uma pessoa e não estou pagando para outra? As empresas geralmente têm regras, de novo, né? Claro, processos muito focados nesse sentido. Mas, às vezes, você está desenvolvendo alguém para ser especialista numa determinada área. Né? Então, a gente está falando, por exemplo, hoje da questão digital, está muito forte. Pessoas que atuam numa área mais de tecnologia precisam de atualização mais constante. Outras pessoas que trabalham, por exemplo, com atendimento ao cliente vão precisar mais fortemente de investimento em desenvolvimento relacional, negocial. Então, você pode alinhar o desenvolvimento das pessoas, a necessidade da organização e ao interesse do colaborador. E a gente sabe, né, Pablo, as pessoas têm interesses totalmente diferentes. Sim. Algumas pessoas têm ambição e querem ser diretores e se preparam. Outras pessoas falam, poxa, eu não quero liderar, eu estou feliz aqui com o meu trabalho. E está tudo certo ter essas diferenças, né, de carreira, de interesses de vida mesmo. E saber entender essas diferenças, conectar com a cultura da organização, conectar, né, com os recursos que a empresa tem e deixar isso claro. Porque, como você disse, a justiça e a equidade, ela vem junto com a transparência. Quando a gente sabe o que está por trás, então é muito mais fácil entender tudo isso, né? Tá certo. Muito legal o nosso papo, como sempre. Obrigado por ter vindo, né? Sigam a Tânia também no Instagram, Tânia Moura, que lá também tem dicas. Eu sigo ela, a gente conversa lá. Pablo, um prazer que você tenha as suas emoções aí muito equilibradas. E quem quiser, a gente está com o livro Gestão das Emoções. É um prazer poder compartilhar também nossos conteúdos lá com esse livro. Legal, vou botar na minha lista também, que eu tenho lido sobre. Ah, que legal. Muito bom. Até mais. E daqui a pouco nós vamos entender a importância de preencher relatórios, como tudo o que foi usado, tudo o que aconteceu na sua propriedade, para assegurar, sabe o quê? A rastreabilidade, que é um tema que inclusive hoje conquista até mercados mundo afora, então é importante, hein? Mas antes, tem um recado que chegou aí de um produtor pra gente, olha só. Meu nome é Alain. Meu nome é Reginaldo. Nós estamos aqui na unidade de Nuporanga, São Paulo. Por que, Reginaldo? Porque o agro não pode parar. E o Ligados Integrados? Nós volta já. Estamos de volta e agora quero ver quem é que está postando fotos e vídeos aí no Instagram, hein? Quem é que fica conectado lá enquanto está trabalhando e compartilhando com a gente? É a Cláudia Kurek. Bonita aí a granja, tudo bem cuidado, hein, Cláudia? Parabéns pelo seu trabalho. Relatório. Às vezes é uma parte chata do trabalho, né? Lembrar o que aconteceu, descrever tudo. Quase todo tipo de profissional preenche relatório se isso te serve de consolo, viu? Engenheiros, médicos, cientistas. Na sua área de atuação, o agronegócio, relatório é essencial. Garante até a conquista de novos mercados. Quer dicas para deixar então essa função aí mais agradável?
Veja só na reportagem. Bom dia, Pablo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Manter em dia as informações sobre os animais é pré-requisito para manter os níveis de excelência da cadeia avícola. Quem explica para a gente todos esses procedimentos na prática é o Cleiton, avicultor de Santa Catarina. Ele tem 5 aviários com capacidade para 64 mil aves em uma granja de matrizes de corte recria. É um número alto, né? Mas está tudo perfeitamente controlado. Primeiro, todas as visitas são registradas, todas mesmo, até os técnicos precisam assinar o livro de visitas. Bom, esse aqui é o registro de visita, né? Então toda pessoa que entra aqui na propriedade, né, tem que estar registrando. Então aqui o Samuel, técnico que atende a propriedade, está registrando a visita dele de hoje aí. Então ele vai registrar desde data e horário até o itinerário dele, né, que ele fez aí durante o dia ou durante a semana aí. A chegada do alimento também é controlada. O recebimento da ração é registrado. Então aqui são alguns registros que a gente faz no momento que chega a ração. Então toda a ração que vem, ele vem com a nota da empresa. A gente procura registrar, né? Então essa foi a última carga. A data, quantidade que a gente recebeu de ração, o tipo de ração, o número da nota fiscal, né, e o registro de entrada do veículo aqui na propriedade, né, para a gente ter toda a rastreabilidade, né, de onde veio a ração, quem trouxe, como é que foi feita a desinfecção e, enfim, todos os dados aí da amostra. Tudo que entrar na granja deve ser devidamente higienizado. Então esse aqui é um formulário de fluxo de entrada de equipamentos, né? Então todo equipamento que entra aqui na propriedade, aqui na granja, nós temos que passar por um processo de desinfecção, né, e registrar a entrada dele aqui. Então aqui, por exemplo, alguns objetos que a gente entrou hoje pela manhã, né, como o celular, o notebook, tá, a procedência, da onde ele veio, né, quem que trouxe e o tipo de desinfecção que foi feito, né. E além disso a gente marca também o horário, né, de início e de final, até para a gente certificar que ele passou pelo processo de desinfecção da maneira correta, né, que teve todo o tempo de ação do desinfetante, né. Agora, por exemplo, eu tenho que anotar mais alguns equipamentos que entraram. O Samuel trouxe aqui, então eu vou registrar o equipamento. Iniciamos, era 7h25 o processo, era 8 horas a hora que eu retirei da Fumeg. Então foi uma caixa de vacina e foi o Samuel, que é o técnico que atende a gente aqui, que trouxe. O material que não estava sujo, né, não precisou ser limpo, mas passou por uma desinfecção úmida e a desinfecção seca com paraformal. E por falar em vacina... Bom, aqui a gente também tem um dado importante para a gente coletar, né, como a gente é uma granja de recria e a gente faz muito uso de vacinas aqui durante o lote, né? Então a gente tem uma geladeira exclusiva para vacina, que a gente faz todo o armazenamento das vacinas, a gente faz o controle de temperatura, né? Então, para a gente não ter problema com a vacina, a gente procura manter ela entre 2 a 8 graus, né? Então diariamente, né, a gente procura fazer o registro da máxima e da mínima para ver se não teve algum desvio e se teve a gente tomar alguma ação. Então o de hoje, por exemplo, nós tivemos uma máxima de 6,9 e uma mínima de 5,1. Registrar já para amanhã poder vir aqui de novo. Então, seguindo na linha de vacinas, né, aqui é um programa de vacinas que nós temos hoje aqui dentro da recria. Então, que são todas as vacinas que a gente tem que fazer durante o lote. E aqui a gente vai registrando a data que a vacina foi realizada, né, e a partida da vacina, a data de vencimento, a quantidade que foi utilizada. Mais uma vez para ter toda a rastreabilidade aí do que a gente vem fazendo e num possível problema a gente tem da onde detectar, né, qual foi a partida, qual foi a vacina utilizada. Já a ficha do lote deve ser preenchida e atualizada sempre. Esse é um formulário importante do lote, né, ele tem alguns dados importantes, como por exemplo a mortalidade diária, né, separado em fêmeas e machos. Todo o consumo de ração também de fêmeas e de macho, né, já com estoque que a gente tem. Então é um dado importante para acompanhamento do lote. Um outro ponto importante aqui no lote, né, é o controle de pragas.
Então aqui, para exemplificar, é o controle de roedores. Tá? Então a gente faz semanalmente esse controle, faz toda a revisão das iscas, né, dos portas-iscas, fazendo a troca quando for necessário. Né? Então a gente anota, o pessoal que vai fazer costuma levar esse controle para ficar mais fácil a identificação do que foi trocado, onde teve consumo, né, de isca. Depois a gente faz o registro aqui. Aqui é o mapa, né, de onde estão as iscas localizadas nos aviários, né, para a gente depois poder identificar onde foi o consumo, né, se esse consumo está se repetindo naqueles lugares, para a gente tomar ação corretiva. Vamos conversar mais sobre esse assunto. Hoje quem está aqui é o meu amigo André Chiamoleira, que é gerente agropecuário lá em Itapiranga. Já estive por lá, já passei dias com eles lá aprendendo muito. André, bom dia para você. Bom dia, Pablo, tudo bem? Tudo certo. André, é um tema importante esse rastreabilidade, né? É um tema, inclusive, muito atual, se fala muito sobre isso hoje no agronegócio, porque tem a ver com segurança, né? Quando a gente sabe as informações da produção, isso significa que a gente pode acessar elas depois, saber tudo o que aconteceu, né? Com certeza, a rastreabilidade é um fator muito importante dentro da cadeia produtiva, né? Eu diria assim que a rastreabilidade é voltar no tempo, é nós buscar dados referente a um determinado lote, a um determinado produto, enfim, aquilo que ficou registrado e identificado, a gente buscar saber o que aconteceu antes do processo ao ponto que ele está, né? E, inclusive, hoje existem mercados que exigem isso, né? Ou é exagero meu, André? Não é exagero. Qualquer mercado, ele exige que você tenha uma boa rastreabilidade, saber o produto que chega na gôndola do produtor, lá do cliente, né? Eu posso rastrear o produto que está lá no mercado até a origem da matriz que formou aquele lote de pintinho e assim por diante, né? E até existe uma tendência dos consumidores hoje que querem saber de onde vem o alimento que eles comem. Com certeza, Pablo, né? O consumidor pode chegar lá no supermercado e pegar um frango Seara, por exemplo, e querer saber onde ele foi produzido, o que ele foi alimentado, o que houve na vida dele, na cadeia dele. A gente, através da rastreabilidade, a gente consegue passar toda essa informação. Mostramos aí a importância para o pessoal de casa. Agora, eu queria que você desse, quem sabe, dicas para a gente, né, André? No meu dia a dia ali, para eu não esquecer de fazer esses relatórios, né? O que você acha que eu devo fazer? Devo parar o que eu estou fazendo, já ir preenchendo? Devo levar um bloquinho na mão e ir colocando nele para depois lembrar de colocar lá na tabela? Ou reserva um tempinho no fim do dia? Qual é a sua dica? A dica é, a cada processo produtivo, ele já é organizado e planejado para que você faça a identificação no ato que você está ocorrendo o processo, certo? Então a dica importante não é deixar para depois, que tu pode esquecer alguma etapa, né? Então é o momento que está produzindo, que você está fazendo sequência. Vou pegar um exemplo, estou produzindo rações, né? Eu tenho uma identificação de tudo a matéria-prima que eu recebi, lá no processo, conforme vai formando a receita, você vai registrando os produtos que foram agregando aquela batida e aquela produção de ração e vai formando o registro, e é uma sequência lógica, né? Então não se deixa para depois, é tudo sequenciado, né? E esse registro pode ser feito por código, por data, por período, né? E por nome, né? Então há sempre um registro de identificação para depois garantir a rastreabilidade. Tá certo aí. E até comentei aqui, perguntando para ele, mas no fim até achei boa a ideia que eu tive, né, André? Às vezes, se você não tem memória muito boa, tem um bloquinho no seu bolso com uma caneta, anota lá os dados e tal, depois você coloca no relatório. André, obrigadão pela sua participação, então. Um abraço para todo o pessoal aí de Itapiranga. Muito obrigado e ficamos atentos aí a Ligados Integrados, né? Somos nós, Ligados Integrados. Até mais. Abraço. Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Brincadeira, nós não vamos entrar aí nessa discussão nunca resolvida, né? Mas a gente pode te ajudar a entender como o ovo, ele se forma na galinha. É o nosso quadro Criar é Ciência. Você sabe como um ovo é formado? Vamos lá!
A partir das 18 semanas de vida, as galinhas já se tornam sexualmente maduras. No ovário estão as gemas, que correspondem aos óvulos. Após a ovulação das aves, a eles vão sendo adicionados nutrientes e sais minerais responsáveis por proteger a gema dentro do ovo e por formar a clara ao redor, que é uma reserva nutritiva para o embrião. E isso pode durar entre 24 e 26 horas. Já a casca se forma no útero pela secreção do cálcio. Finalmente, o canal de abertura da galinha se chama cloaca. Aí sim, passando pela cloaca, podemos dizer que a galinha botou um ovo e em apenas meia hora, um novo processo já começa. Que legal! Espero que você tenha gostado do programa de hoje, que quer sempre te informar, te trazer curiosidade, te ajudar aí no seu dia a dia. É sempre um prazer estar aqui com você e a gente volta então amanhã. Agronegócio, esse é o canal. Tchau, tchau! Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.